Aqui não tem essa não. Vamos ver. No vídeo de hoje a gente vai falar da Rússia e do conflito que se instaurou na Ucrânia. Lembrando que a gente está gravando esse vídeo no dia em que aconteceu. Então muitos fatos e muitos eventos vão acontecer e muitas informações ainda vão surgir. Por isso a nossa abordagem aqui é sobre como você se informa, para onde você tem que olhar, porque guerra também envolve guerra de informação. E mais do que nunca, agora com a internet, de fato, a parte de como você manipula a informação que vai para o mundo inteiro se tornou quase tão vital quanto o enfrentamento em si. Não tanto, mas tá perto. Para começar, a gente tem que estabelecer algumas coisas aqui. Esse é um assunto extremamente complexo e ele não está concluído. A gente não está falando de um conhecimento histórico sobre o qual já existem teses de doutorado e uma definição do que aconteceu. Mesmo nesses casos, tá bom. há disputa ainda, há diálogo e há debate. A gente Ah, tá falando de uma pronto, coisa que está acontecendo beleza. nesse momento. Agora. Enquanto a gente tá falando, inclusive. E a nossa abordagem é mais ou menos a seguinte: como você pode se posicionar para consumir essas informações que estão sendo geradas? A primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente olha uma situação desse tipo, a gente não tá procurando necessariamente mocinhos e bandidos, mesmo porque o que você tem ali são países com interesses distintos buscando esses interesses. Obviamente que a maior parte das pessoas, quase todo mundo, a gente incluído, tem uma tendência a se colocar do E nossa posição pessoal é de repúdio à ofensiva de Putin, solidariedade ao povo ucraniano. Eu tenho solidariedade à classe trabalhadora ucraniana, né? E à classe trabalhadora russa que também tá no meio dessa guerra aí morrendo. Mas o governo ucraniano eu não tenho não. O governo russo também não. lado da Ucrânia contra a Rússia, porque é o país que está sendo atacado de fato, e é a ponta mais fraca desse conflito. Existe uma simetria muito grande de poder entre Rússia e Ucrânia. Não só isso, você pode fazer também o julgamento moral, que é um governo ditatorial, autocrático, pelo menos, que é o do Putin, atacando um país que tem um governo democraticamente... Começou. Já começou ignorando a OTAN. Falou como se a ofensiva do Putin fosse uma ofensiva. É isso. É o Santos de 2011. Neymar, Zelov e Madson. A turma toda. O governo democraticamente eleito. O Partido Comunista foi proibido na Ucrânia. O Euromaidan foi um golpe de Estado. Tem neonazi no governo Zelensky. Ah não, ele não é neonazista porque ele é judeu. É igual, sei lá, a Damares Alves, que é mulher e fica falando atrocidades machistas o tempo inteiro. Ou Sérgio Camargo, que é secretário da Fundação Palmares, e fica falando coisas racistas o tempo inteiro. Tá ligado? Não é porque uma pessoa pertence a uma minoria social que é oprimida em algum estágio que ela vai ter consciência social das coisas, né? Mas beleza, vamos lá. A gente não tá aqui aprovando tudo que defende e todos os pontos políticos do governo atual da Ucrânia. Não é isso. A gente só tá apontando o fato de que ele foi eleito com voto popular numa eleição que a maior parte das pessoas vai julgar livre, enquanto na Rússia a gente não tem essa mesma liberdade. Não foi essa mesma liberdade que levou o Putin ao poder. Outra coisa que você precisa considerar quando você vê comentários na internet e esse dilúvio de informações é entender que vai ter gente adotando uma posição de torcida, não importa o que aconteça, e vai ter gente adotando uma posição de princípio, que é aquela que vai analisar os tratados internacionais, analisar as leis, Os princípios morais. os princípios internacionais e vai aplicar. E Oxi, porra é essa? E os princípios históricos, cara? Análise histórica e geopolítica não se faz através de análise de princípio moral, porra. Não se faz. Acabou. Porra, que negócio reduz. Que reduz, mano. Que negócio que reduz, bicho. Tá maluco, velho. Que isso? a gente precisa estabelecer isso. A Rússia agiu fora desses princípios. Ah, tá. Então a guerra civil que tá rolando na Ucrânia desde 2014 contra o Donbas agiu de acordo com esses princípios. A quebra do cessar-fogo dos acordos de Minsk foi de acordo com esses princípios morais. Velho, esse argumento moral que a galera usa, tanto pra fazer a crítica ao Putin, mas também você olha, por exemplo, sobre o que a galera fala do socialismo real, cara, você quebra assim, velho. Desse jeito. Porque moralidade por moralidade, os países capitalistas também fazem merda, também fazem coisas ruins. Tá ligado? E aí você, sem essa base histórica de análise, você não consegue fazer uma análise decente. Você vai ficar refém dos princípios morais, vai ficar refém dos princípios éticos e blá blá blá. Seja lá o que raios isso significa. É o único país que agiu fora desses princípios? Não. Os Estados Unidos vivem agindo fora desses princípios. Outras invasões já tinham acontecido na história. Mas dois errados não fazem um certo, né? Ah, pronto. Cara, acabou. Cara, frases prontas for the win. Dois errados não fazem um certo. Cara, parabéns, velho. Geopolitical analysis is my passion. Não, gente, desculpa. Isso é uma merda. Desculpa, com todo respeito. Essa frase é uma merda. Porque o tipo de comoção global que existe com relação à Ucrânia não existiu com relação ao Iraque, não existiu com relação ao Afeganistão, não existiu com relação à Líbia, não existiu com relação à Tunísia, não existiu com relação à Síria, não existiu com relação à Iugoslávia, não existiu em porra de lugar nenhum, cara. Cadê essa moralidade toda? Naquela época, agora tá valendo, tá ligado? Vocês viram como é um negócio? Ah, aqui, eu vou citar. Ah não, pronto. Dois errados não fazem um acerto, né? E aí, tudo bem.
Pô, bicho, que isso, cara? Pelo amor de Deus. Mesmo, não é porque o outro fez errado que torna a situação errada correta. Quais foram os grandes problemas e grandes motivadores desse conflito? Tudo mais ou menos gira em torno do interesse que a Rússia tem em relação ao território ucraniano, por questões de defesa e também por questões energéticas. A gente não pode ignorar essa parte, mas a defesa é o principal. Qual que é o grande problema da Ucrânia? Teve esse processo de manifestação revolucionário, do jeito que você quiser chamar, há algum tempo na Ucrânia, e um governo que era solidário aos interesses russos, na verdade era bem partidário dos interesses russos. Errou. O Yanukovych só não era um capacho da União Europeia, só isso. Só isso, não é à toa que o Yanukovych, inclusive, foi padrinho político, foi afilhado político do cara que governou a Ucrânia por uma cota que era um nacionalista ucraniano, inclusive. Fica aí de registro. Ele foi substituído por um governo que definitivamente não é. E esse governo que não é pró-Rússia, que chegou ao poder na Ucrânia, ele queria várias coisas. Primeira coisa, uma aliança, uma aproximação da Ucrânia com a Europa ocidental. Não só isso, ele queria também uma aproximação da Ucrânia com a OTAN. E eles chegaram a ter esse tipo de conversa de fato. Qual que é o grande problema da OTAN? Foi uma organização feita durante a Guerra Fria É uma organização, ela não acabou. para conter a expansão da União Soviética. Ela continuou existindo depois da Guerra Fria, inclusive alguns países que compunham a União Soviética hoje são parte da OTAN. E ele não vai falar que a OTAN em 91 assinou um acordo, não assinou um acordo, né? Não foi um acordo, mas foi um aperto de mãos que dizia que ela não se expandiria para dentro da Alemanha e ela descumpriu o acordo. Descumpriu. E tem patrocinado golpes de Estado e levantes sociais internos desde então. O movimento comunista foi criminalizado na Polônia, criminalizado na Ucrânia. Você tem nos países bálticos também, o comunismo é muito mal visto. Brincou, mano. Brincou. A OTAN tem um mecanismo no capítulo 5 do tratado dela que é o seguinte: se um dos países membros do tratado for atacado, os outros países têm que ir na defesa dele. A Ucrânia entrar na OTAN, portanto, para a Rússia é um problema por vários motivos. Primeiro, porque existe uma disputa territorial entre Ucrânia e Rússia, que é a Crimeia, que a... Não é uma disputa territorial, porra. Teve um referendo popular assinado. Que disputa territorial, mano. A Crimeia é a mesma coisa. Não reconheceu o governo que foi eleito via golpe em 2014. Não reconheceu. Assina um referendo pra se fazer parte da Rússia. Que é isso, mano? Pelo amor de Deus. A Rússia basicamente pegou pra ela. Tem toda uma história mais... Que isso que a Rússia pegou pra ela, mano? Como assim, velho? Como assim? complicada da Crimeia, porque já foi parte da Rússia. Todo um problema ali, eu não quero entrar nisso. Mas a questão... Existia uma disputa territorial entre Rússia e Ucrânia. Você tem também minorias russas vivendo na Ucrânia. 17% da Ucrânia é russo, tá? 17% da população. E essas minorias têm um interesse separatista. São de 2 territórios no leste da Ucrânia e... Só que peraí. A informação ali, né, tá... Tchananana. Ele não vai falar, por exemplo, que não é que nas repúblicas separatistas do Donbas, por exemplo, essa população tá, né, 83-17. A grande maioria das pessoas que vivem no Donbas, etnicamente russas, tá ligado? Porra. Poder, eles querem poder. Nossa e elas têm senhora. interesses separatistas e elas estão sendo apoiadas pelo governo russo. Contanto que antes da invasão, a primeira medida da Rússia foi reconhecer a independência dos 2 territórios. É só fazer uma pesquisa, velho. É só fazer uma pesquisa. Não é difícil. Não é difícil. Putin não reconheceu de imediato essas 2 repúblicas. Em 2014, quando a Guerra Civil estoura. Ele não reconheceu. Ele vai reconhecer depois. E ele tá agindo nos interesses políticos dele, tá? Vamos deixar isso bem claro, que o Putin não é o libertador dos povos. Deixar isso muito claro. Tá agindo de acordo com os interesses geopolíticos da classe dominante russa. Mas falar que ele foi a primeira coisa que ele fez, não tá analisando historicamente, velho. De maioria russa dentro da Ucrânia e mandar tanque lá pra ajudar. E você tem aí também um problema energético, porque a Rússia vende combustível fóssil para a Europa inteira. Vários desses dutos passam pelo território ucraniano. O maior tráfego de petróleo russo passa pela Bielorrússia, que é um país que é aliado do Kremlin, só que tem muita coisa que passa pela Ucrânia também. Mas a Ucrânia não faz parte da OTAN. Não deu tempo desse processo. A Rússia invadiu essas 2 províncias antes. E a gente vai falar... Então, peraí. O Euromaidan, 2014, acontece pelo seguinte fato. Vamos lá. O Yanukovych, né? Eu falo isso no post, inclusive. O Yanukovych vai lá e tenta... E ele que dá início às negociações para a entrada da Ucrânia na União Europeia. Ele que dá início. Mas beleza, tudo bem. E aí, o parlamento aprova, né, a entrada. Só que o FMI, o Fundo Monetário Internacional, né, a Ucrânia ia solicitou um empréstimo. Solicitou um empréstimo lá para o FMI. E o FMI declarou que eles emprestariam dinheiro desde que o Yanukovych tomasse medidas de austeridade. Ele se recusou. E por isso ele interrompeu as negociações com a União Europeia, que tá politicamente ligado ao FMI. Ah, não, mas não tá, é separado. Ô, nenê, ô, inocente. E aí você tem, né, essa aproximação maior do Yanukovych com a Rússia, e de repente o Euromaidan acontece. Com um passe de mágica, tá ligado? Bom, então é um problema localizado entre Ucrânia e Rússia. Mas não é. Existe aí que uma tá o matriosca problema. aí. Existe uma matriosca do problema.
Qual o problema, Leon? Durante a União Soviética, o que era a União Soviética? Eram vários países que estavam juntos dentro de uma união. A Rússia era o maior deles e o que mandava em todo mundo. Foi basicamente o país que construiu a União Soviética. Mas você tinha vários outros. E na União Soviética existia uma política de você mover as populações de território. Porque na cabeça do soviético, eles queriam eliminar a identidade dos povos. Era... Que isso, velho? Que merda é essa? O Lenin cria a Ucrânia, porra! Bosta é essa, velho? Que é isso? Para, mano. Para! Que é isso, cara? Era basicamente uma política anti-identitária pra construir esse homem soviético universal. Então pegava a galera de uma região que não falava Aonde que eles leram isso, mano? Na Globo.com? russo, que era de outra cultura, mandava pra um lugar da Rússia, aí pegava o russo, mandava pra aquela região, e isso criou uma série de problemas. E uma série de problemas que a gente tem até hoje, que é minoria russa num monte de país que costumava fazer parte da União Soviética. Teve um problema parecido com esse que a gente tá vendo agora na Ucrânia, numa escala muito menor, em 2008, quando a Rússia reconheceu a independência de 2 territórios na Geórgia, que é um país também, não é o estado dos Estados Unidos. Em 2008, durante a Olimpíada da China, a Rússia foi e reconheceu a independência dos 2 territórios e tornou os 2 territórios, na prática, parte da Rússia. O governo da Geórgia não manda mais nesses 2 territórios. E essa coisa das minorias russas vivendo em outros países que são vizinhos da Rússia é uma questão que gerou aquele problema todo na Geórgia, foi um dos gatilhos agora pro problema na Ucrânia também, mas É muito ruim. é uma situação que é compartilhada. Fora que o próprio eixo de pensamento de nacionalidade dentro da União Soviética é um pouco diferente do tipo de pensamento de nacionalidade do novo homem soviético. Meio xenófobo não, né? Meio está sendo muito gentil. Não, exatamente. Se eles queriam eliminar a identidade, por que tem um monte de país, porra? Não faz sentido, mano. Com outros países. Por exemplo, os países do Báltico, Lituânia, Estônia, Letônia, todos têm minoria russa. E agora tá todo mundo com medo. Os países do Báltico eles são uma vantagem. Eles já entraram na OTAN. Então, tipo assim, se a Rússia quiser fazer qualquer coisa, você tem capítulo 5. Então você se pergunta, como que um país desse faz um estrago tão grande? Primeiro, porque ele tem toda a herança da Guerra Fria, da União Soviética. É toda culpabilização na Rússia. Tudo culpa da Rússia. Tudo culpa da Rússia. Tudo culpa da Rússia. Gente, olha isso. É tudo culpa da Rússia. Tem muito minutos de vídeo ainda. Por que, Deus? Por que me abandonaste? Não é que eles estão usando um monte de equipamento velho, não é isso. Você tem toda uma coisa do complexo industrial, do know-how dos engenheiros que fabricam aqueles tipos de armamento e coisas do tipo. Da cultura, da né? cultura que não desaparece, tá? Da cultura. Olha só que termo. Da cultura. Como se o povo russo fosse um povo bélico, né? Como se existisse essa cultura bélica. Fico me perguntando. Aí no Canadá, onde eles moram, eu tô ligado que eles moram no Canadá. Como é que é a cultura daí com relação aos povos indígenas nativos? Como é que era isso? Nessa terra tão progressista, essa terra tão liberal, tão legal. Como é que era essa história aí de encontrar cadáver de criança em parte de trás de escola católica? Como é que era? Ah, tá. Como é que é a cultura bélica dos Estados Unidos? Não? Ah, então tá bom. Mas você vê, né? Olha o orientalismo, velho. Orientalismo, mano, hard. É uma coisa que você construiu durante o tempo, e mesmo que a União Soviética tenha acabado, ainda assim é uma coisa que tá lá, e você pode tirar proveito disso. Mas a Rússia também tem uma vantagem logística que outros países não têm. Todos esses países A Rússia tem os empurradores de trem, igual a Coreia Popular. que pode dar problema, a Rússia tem acesso por terra. Essa é uma grande questão da Ucrânia, porque a Rússia tá logo ali. A Rússia, por conta da extensão continental dela, ela tem acesso por terra em quase todo lugar. Enquanto os Estados Unidos, por exemplo, teria que mover as tropas através do oceano, que é muito mais complicado. Não, você tá brincando, velho. O cara não consegue entender que isso é uma vantagem e uma desvantagem. Como se não tivesse base americana em todos os lugares da OTAN. Até tirou uma captura de janela aqui. Como se o fato dos Estados Unidos estarem do outro lado do oceano impediu eles de invadir os lugares, tá ligado? Impediu eles de ir pro Vietnã, pra Coreia, pra Iugoslávia. Impediu. Enquanto assim, para os Estados Unidos mobilizar as forças dele Ai, pra atravessar o oceano, pra estar num lugar, na Europa ou na Ai, Ásia, que demora muito tempo, difícil. enquanto a Rússia consegue. Que difícil, né? Realmente é muito difícil eles fazerem isso. A gente olha aí, né? Pelo amor de Deus, velho. Tá lá amanhã. Amanhã tem tanques russos na sua capital se criar algum problema. E por que tanta informação desencontrada? Tem. Tem tanques russos amanhã. Ouviu, gente? Amanhã tem tanque russo em Kiev. Os caras nem entraram em Kiev ainda, mano. O Putin, ele Putin. Ele tá Putin. precisa da aprovação do povo russo, como qualquer presidente, mesmo sendo um autocrata. Sim, a gente tem que entender uma coisa. Existe uma relação entre o estadista e o povo. Por que eu faço isso comigo mesmo? Quando você vai fazer uma guerra. Que é o seguinte, o seu povo tem que estar mais ou menos de acordo. Você pode ser um ditador que tem a chibata ali pra manter a galera de cabeça baixa, mas se a guerra tiver um custo muito grande pra população, até no país mais ditatorial do mundo a galera se revolta uma hora. Então você tem que Tá, vai. Você pode falar, os russos estão contra a guerra. Existem vários protestos acontecendo e tal, via de fato, beleza. Mas é isso, né? Tá ouvindo isso? É um tanque russo. ter o acordo da galera. E principalmente na Rússia, que é um país que não é tão rico assim. O custo da guerra pra Rússia é muito alto. E é dinheiro que tá basicamente saindo da comida que tá na mesa do povo.
Errou. Simplesmente errou. Sabe por quê? Porque desde 2014 o Putin mobiliza os seus ativos e suas forças econômicas porque sabia que ia vir a giromba. E uma hora ia vir a giromba. Exatamente, Carol. Essa fonte foi diretamente do CPTK. Diretamente do CPTK. Diretamente. Eu vou até ver. Vamos ver a fonte. Análise, BBC, site da OTAN, BBC, Al Jazeera, Infomoney e DW. Legal. Vários veículos contra-hegemônicos à imprensa. Legal. E o governo russo tem trabalhado nisso. E aí que tá, gente. Isso não começou ontem, isso não começou em 2022, isso não começou o ano passado. O Putin tem feito esse trabalho durante uma década. Ele tem preparado o terreno durante uma década. Na Rússia não existe livre imprensa. Então, ele... Esse velho mito liberal de que existe livre imprensa, né? Aqui no Brasil tem, né? Não tem. Na Ucrânia tem, né? Não tem também. Porque é tudo proibido, né? Na Áustria tem. Não, também não. Não pode. O Partido Comunista é ilegal lá. Livre imprensa, né? Como se a internet não regulasse o que sai, né, de notícia. Eu falei isso no vídeo dos Big Techs. Eles decidem o que vai e o que não vai. É só você ver. Um vídeo que fala sobre determinados assuntos tem menos alcance. Isso é liberdade de imprensa? Inunda a população dele com propaganda, inflando a opinião dos russos contra os seus vizinhos e contra toda essa situação. Claro, é só isso. É só isso. É um grande ataque xenófobo. Parece que eles não pesquisaram sobre toda a xenofobia que o povo russo vem sofrendo no Donbas. Os símbolos Stepan Bandeira, aqueles caras que são do nacionalismo ucraniano, que eram colaboracionistas. As tropas do Ministério do Interior, que tem aqueles batalhões neonazis, estão tudo caçando russo, cara. Porra, bicho. Tá de brincadeira, mano. Instaurando medo, mas também instaurando uma certa nostalgia dos períodos de glória da antiga União Soviética. E a gente viu alguns discursos expressando justamente isso, o resgate da Rússia grande, da mãe Rússia. E essa narrativa, ela é justamente pra legitimar o estadista diante do povo dele. E ele tá fazendo... Mas tem que fazer um parênteses, né, porra? Não é falar da lembrança do Império Soviético, né? O Putin, oportunamente, como um oportunista safado que ele é, usa esses símbolos, né, Stalin, Lenin, ele usa esses resgates históricos para poder reviver essa memória. Isso faz, mas não para relembrar o período soviético, para simplesmente relembrar a Rússia grande, para isso. Ideologicamente, o Putin está muito mais próximo do czarismo do que da União Soviética. Muito mais próximo, muito mais. Tendo isso de vários jeitos. Primeiro, existe um discurso da grande Rússia, da qual a Ucrânia faria parte. Então, anexar o território ucraniano, ou pelo menos trazer a Ucrânia para dentro do controle russo, seria até uma coisa de tornar a Rússia inteira, né? Libertar o russo que tá na Ucrânia. Uma coisa assim, tipo, fazer a Rússia whole, sabe? Aquela coisa assim. Que coisa assim, mano? De onde você tá tirando essa informação, cara? Será que ele sabe que a Ucrânia não existia enquanto Estado até o Lenin? Estado, não nação. Estado. Não existia? Que é como se a Ucrânia tivesse sido um pedaço que foi arrancado, mas que na verdade faz parte do povo russo, que é um povo que tem a mesma cultura, que é aquela coisa toda. Porque tem bastante isso, né, na verdade. Tem bastante. Essas dissidências culturais são artificialmente criadas também, né, mas tudo bem. Não só isso, mas existe uma propaganda muito forte em relação ao tratamento do governo ucraniano com as minorias russas nas províncias separatistas. Se você tem lido sobre o assunto, você já deve ter visto algo a respeito da acusação do Putin de que estaria acontecendo um genocídio russo na Ucrânia. Acontece que a Convenção do Genocídio, da qual a Rússia faz parte na ONU, não define assim. Não há... Pronto. Então tudo bem. Se não define assim, não tá acontecendo. Maravilha. Ufa, agora sim. Eu tava preocupado, hein, gente? Nossa, ainda bem que a ONU não reconheceu esse genocídio. Nossa, essa passou perto, hein? Há evidências de que seja verdade que esteja acontecendo o genocídio. O que se sabe é que há um conflito armado e que sim, morreram civis, morreram militares ucranianos e separatistas. O que leva muita gente a crer, ainda mais por conta do tamanho da operação, que o Putin não decidiu fazer isso agora, né? Isso daí é um planejamento de anos já. Primeiro, difundindo esse tipo de narrativa entre a população russa pra ganhar o apoio, porque ninguém vai pra guerra sem apoio, ou pelo menos não consegue permanecer por muito tempo. Em paralelo a isso, ele tava estruturando todo esse tipo de ataque. Lembra também que tem um fronte do ataque que tá vindo via Bielorrússia, então tem que ter uma negociação com o governo. Que fronte de ataque tá vindo via Bielorrússia? Que eu não vi isso em nenhum lugar. Nossa senhora, mano. É isso, a pessoa vai tirar a fonte disso do inimigo da Rússia. Nossa senhora. Da Bielorrússia para poder passar os seus tanques lá dentro. O governo da Bielorrússia é aliado do russo, mas você precisa sentar com o governo e falar, peraí, eu preciso fazer uma logística aqui. Sal o dedo. Pronto. Que vocês me autorizam. Então parece que a coisa tá rolando há muito tempo, e a existência dessas narrativas há muito tempo no território russo aponta pro fato de que esse é um planejamento que já tá acontecendo há anos. Mais uma pergunta que muita gente tem: por que os Estados Unidos não fazem nada? Por que a OTAN não tá fazendo nada? A questão é bem simples. A única grande potência que tem um interesse investido na região
é a Rússia. Errado! O Biden sai dando discurso, fazendo sanção, fazendo caralho a 4, porra. Como que não tem interesse na região? O grande interesse estadunidense é de vender o gás liquefeito pra Europa e cortar o abastecimento de gás russo. Tá passando pelo Nord Stream. Inclusive que a Alemanha aceitou destruir o gasoduto no processo. Nossa senhora, velho. Pelo amor de Deus, como vai falar que só um? Só um, mano. Só um. Estados Unidos, principalmente. O que acontece na Ucrânia, ele vai reclamar que a Rússia tá, tipo, imperialismo russo, tá desrespeitando o direito internacional, mas não tem nada, tá? Não tem absolutamente nada. Não. Imagina, não tem não. O que o Biden tá falando até agora, as propagandas estadunidenses da mídia ocidental brasileira, não tem nada não. Não. Na Ucrânia que os Estados Unidos falam, ó, isso daqui é meu interesse. Não é o Oriente Médio, que você tem questão energética, tem um monte de coisa ali. Não, na Ucrânia não tem absolutamente nada. Você tem nada, não tem nada. Eles estão fazendo essas declarações todas de bobo. Todo mundo bobo. Todo mundo bobo. Bobo. Entender. Um país normalmente entra em guerra quando os custos da guerra Exatamente, o cara com a camisa dos rebeldes do Star Wars apoiando o Império, mano. Não entendeu nada. esperados por ele são menores do que o que ele vai ganhar depois que ele ganhar a guerra. Não tem nenhum ganho para os Estados Unidos ainda. Os Estados Unidos não... Imagina, não tem nenhum ganho, não. Reforçar a posição dele na geopolítica global. Não. Reforçar a posição dele como potência hegemônica na Europa. Não. Tem vantagem, não. Vender gás liquefeito pra Europa. Não. É isso aí, né, povo? Não tem. Bom, é isso aí. Tchau. Porra, mano. Tá de brincadeira, velho. Não tem nenhum interesse investido na área. E foi, inclusive, uma crítica que surgiu entre a comunidade acadêmica nos Estados Unidos, o pessoal que estuda política internacional e coisa do tipo, A qualidade é boa. que é essa aproximação que os Estados Unidos está fazendo com a Ucrânia. Porque eles estavam falando assim, a gente tá se aproximando da Ucrânia, vai gerar um problema com a Rússia. Se aproximando não, né? Se aproximando não, porque já tá próximo há um tempinho, né? Lembra daquela resolução da ONU que falava em criminalizar o neonazismo? 2 países votaram contra. 2 países votaram contra. Adivinha quem são? Chat. Adivinha quem são? Os países que votaram contra. Adivinha quem são? Cuba, Venezuela, socialismo, Ursal, Foro de São Paulo. Foram contra a criminalização. Não, dessa vez Israel votou certo. Estados Unidos e Ucrânia. Legal. Ai. Que a Rússia vai reagir porque ela tem um interesse investido na região, enquanto a gente não tem nenhum. A gente tá simplesmente como se os Estados Unidos estivesse cutucando a onça com vara curta. E eles estavam falando, vamos parar com isso. A gente gasta muito dinheiro pra poder proteger as regiões onde a gente tem um interesse investido. Tipo o leste asiático. O leste asiático para os Estados Unidos é vitalíssimo. O que eles estão fazendo lá protegendo o território, mano? Porra é essa? Eles estão lá protegendo o território pro interesse deles. Pô, o cara tá endossando o imperialismo, velho. Que isso, velho? Agora surgiu outro problema, que por exemplo na crise que a gente tá vivendo dos semicondutores. O problema da crise de semicondutores é que os processadores de quase tudo que a gente usa são feitos por 2 empresas. Uma taiwanesa e uma sul-coreana. E é exatamente naquela região ali do Mar da China, né, em que a gente pode ter os próximos problemas geopolíticos do mundo por conta de Taiwan, a relação Taiwan e China. Então, tipo assim, os Estados Unidos tá muito preocupado com ele. E mais uma vez, né, usando aí a retórica Taiwan e China sem provas. Sem provas. Só mete o foda-se, mete o louco. Exatamente, é a gente, né? O cara tá encarnando aquele personagem do Bacurau, que é o motoqueiro pistoleiro, sabe? Que é o brasileiro que se acha gringo. Ai, coitado. Tadinho. Do outro lado ali. E pros Estados Unidos, na verdade, não fazer nada pode ser o melhor dos mundos, porque aí ele tem um motivo pra articular sanções ainda maiores contra a Rússia. E o Putin, junto com a China, num comércio paralelo, vai virar pra ele e falar assim, agora vem aqui e gloob. Porque o negócio dos Estados Unidos, salvar a Ucrânia, não faz diferença. Mas manter a Rússia de cabeça baixa, agora você tem uma desculpa particular. Então tem motivo. Você se contradisse agora. Uma sanção, um grupo de sanções ainda maior contra a Rússia. Sanções econômicas. E assim você comprometer ainda mais o desenvolvimento econômico russo. Porque, tipo assim, os Estados Unidos já vai ter um competidor econômico à altura com a ascensão chinesa. Então, para os Estados Unidos, na verdade, a estratégia mestre é deixar a Rússia entrar lá na Ucrânia e depois articular com todos os outros aliados sanções ainda maiores à economia russa, porque da última vez que eles fizeram não funcionou muito bem, para ver se ele consegue, se não encolher. E adivinha só, não vai funcionar de novo. Pelo menos desacelerar o crescimento da economia russa, que é uma economia que tem crescido de forma muito competente nos últimos anos. Enquanto a gente grava esse vídeo, Estados Unidos e aliados anunciaram sanções para a Rússia. Até nas sanções, a galera tá meio tímida, porque o prejuízo da Rússia no mundo todo interligado também é um prejuízo para os países europeus. Esse conflito não é interessante para os europeus que compram gás da Rússia, basicamente. A Europa depende muito dos combustíveis fósseis da Rússia, principalmente a Alemanha. Por uma burrice cometida pelos alemães. Não, tem uma coisa muito mais complicada. Nossa senhora, velho. Análise geopolítica is my passion. Meu Deus, muito ruim, cara. Que análise fraca. Qual que é a burrice? De ter comprado um vizinho que é mais barato? Nossa senhora, mano. Eu não quero entrar aí porque não é minha especialidade política energética, mas tem o fato dos alemães terem votado pra fechar todas as usinas nucleares do país. Depois teve o teco de Fukushima, assim, eu não vou entrar em detalhe porque de fato não é do meu domínio. Mas o que acontece... mas você já tá entrando em coisa que não é do seu domínio, então entra aí, cara. Foda-se, fica à vontade. Fez com que os alemães, pelo menos até eles fazerem a transferência inteira da...
Ó, de Londres e de Washington. Deles, Bom da demais. matriz energética para uma matriz verde, fez com que eles tivessem que se apoiar ainda mais, pelo menos por um período, em combustível fóssil, o que torna eles ainda mais dependentes da Rússia. Então, tipo assim, ali que tá o problema todo. A Rússia sabe também, ainda Que mais ela é nessa discussão necessária. toda, que ela se tornou, ela virou muito necessária, tá? Ela virou muito necessária e mesmo os tipos de sanções que você pode colocar, eles são limitados também. Então a gente tem uma potência nuclear favorecida pelas condições geográficas e que não há uma oposição interessada em frear seus avanços sobre a Ucrânia. Não. Todo o discurso das sanções é porque não tá interessada. Não tá interessada não. Ai. Fóssil toda, que ela se tornou, ela também. Então a gente tem uma potência nuclear sobre a Ucrânia. O que torna a situação da Ucrânia extremamente delicada e a situação do povo ucraniano, que são os inocentes da parada, para os quais a gente dedica o nosso apoio por fim, muito vulnerável e muito frágil. Não, da classe trabalhadora, foda. Dos neonazis, não. Né? Estima-se aí que a gente vai... Mas cadê toda a solidariedade a todos os outros povos, já que guerra é um negócio ruim? Que ninguém fala nunca. Bem legal. Vai ter 5 milhões de refugiados, pessoas que vão perder a vida, pessoas que vão perder a vida como ela é, que vão perder casa, que vão ter que sair de onde moram. Tipo assim, é miséria, é doença. A gente tá falando da decadência de um país. Você vai ter um fluxo agora migratório de refugiados na Europa gigantesco. Vai fazer a coisa da Síria, que gerou vários problemas sociais lá, parecer fichinha. Por quê? Pronto, por quê? Porque o que aconteceu na Síria vai parecer fichinha. Aí você olha as fotos da Síria, que teve ao mesmo tempo os rebeldes, o exército do Assad e o Estado Islâmico. Tinha as três frentes de combate. Isso é fichinha. Como que os refugiados sírios foram recebidos na Europa? Só pra eu lembrar, assim. Foi bem, né? Não foi. Aí os ucranianos brancos, né? Os imigrantes brancos ucranianos estão sendo recebidos de braços abertos pelos poloneses, pelos bálticos, pela galera toda. Bom demais. O lugar que a Ucrânia tá, você pode fugir pra basicamente 4 lugares. Você pode ir pra Rússia, que você não vai, só se você for russo, né? Se você for da minoria russa, talvez. Você pode ir pra Bielorrússia, ao norte, que é um país que tá aliado com a Rússia, você não vai pra lá, provavelmente. Ou você pode ir pra oeste, na Moldávia, que é o país mais pobre da Europa. A outra opção é ir pra um dos países que integram a União Europeia. E é claro que pra lá que você vai. Só que, diferente do influxo de, sírios pra Europa, você não tem que atravessar um mar, você não tem que se arriscar, você não tem que fazer nada. Imagina, não tem que se arriscar não. Atravessar um campo no meio do conflito é suave. Nesse sentido, você pode ir de carro. O fluxo migratório vai ser, gigantesco. E vai pra países que não são países ricos da União Europeia. Você tem aí Polônia, você tem aí, sei lá, a República Tcheca. Esses países que não são... Não são países ricos da Europa? Puta que pariu, hein? Vocês não são países ricos da Europa? Meu amigo, bens a Deus, velho. Bens a Deus. Com várias questões ali de aceitação dos povos que são diferentes, eles não são o mesmo povo. Então, meus amigos, é um imbróglio. Por isso que a gente começa a entender o desespero dos membros do Conselho de Segurança da ONU quando tentavam implorar pro Putin parar a guerra, e o Putin já tinha feito a declaração de guerra dias antes, porque não ia se demover com apelo nenhum. Porque a galera... Sabe por quê? Porque a ONU é um órgão que funciona em prol do imperialismo, porra. Que funciona em prol da OTAN, tá ligado? A ONU mal condenou a invasão dos Estados Unidos ao Iraque, cara. O que a ONU ia fazer? Qual que é o poder geopolítico da ONU? Foda-se a ONU, velho. A ONU serve a um grupo de interesses específicos. Eu vi, Rodrigo, o bolsominion que fugiu da guerra. É isso aí, viu que na guerra não dá pra dar respawn, né? Não é igual Call of Duty, que você morre e nasce de novo. A galera tem que entender, que acho que é a maior pergunta que todo mundo tem, é o porquê de ninguém fazer nada, né? Tem a questão do interesse, ninguém tem um interesse investido de fato na Ucrânia que Puta que pariu, velho. justifique você custear uma guerra lá. Isso tá? é a razão mais crua e... Não, aí você olha os computadores que são apreendidos pelas forças rebeldes do exército russo, vários adesivinhos da OTAN, você vê os lança-mísseis, as armas, tudo ocidental, tudo americano, inglês, ninguém tem interesse não, é isso aí, iludido. Mas crua, essa que é a Você verdade. jogando a verdade na cara das pessoas. Custa popularidade para um governante, porque morre jovens do país dele, numa guerra. Custa dinheiro também, muito pros cofres de um governo. A guerra do Iraque custa $1 trilhão pros Estados Unidos. Então, pra você entrar no lugar desse, você tem que ter um interesse investido ali muito grande. Não só isso, mas você tem o fato também de que a Rússia é uma potência atômica. Se a Rússia entra na Ucrânia e outra potência atômica tenta defender, dá na mão de outra potência atômica o papel de escalar esse conflito pra, de repente, chegar num conflito atômico de fato. Então, tipo assim, a Rússia foi e chegou, eu já tô aqui, tá na sua mão agora, pra outra potência, tá na sua... Escolher se você quer que isso daqui vire um conflito atômico. Se você não entrar, não vai virar. Então, você cria um desinteresse de outros países de enfrentarem a Rússia dessa forma. O único jeito... Aí eles vão financiar milícias neonazis, vão financiar esses batalhões e tal. A dica é essa, se você financia um neonazi, adivinha só, meu amigo. Adivinha só. Se você financia um neonazi, adivinha o que você é, meu amigo. Adivinha.
O jeito de conter a Rússia é se o país já tivesse presente lá, tá? Como a OTAN já tá nos países do Báltico, por exemplo, e se a escolha da Rússia entrar num conflito que pode potencialmente virar atômico. Aí você passa o poder de escolha pro oponente. Então é basicamente esse todo o motivo. Ninguém vai fazer nada em relação à Ucrânia, não vai. Mas os Estados Unidos tem pelo menos uma janela pra tentar diminuir o crescimento russo, tá? Pelo menos afetar a economia da Rússia de alguma forma. Vamos ver se vai funcionar, porque da última vez que eles fizeram não funcionou. É claro, repetindo, esse assunto é super complexo. A gente tá tocando a superfície dele, porque Porra, tocando na superfície você pegou assim. Acabou. Essa é a minha análise. E aí eu vou usar meu canal que tem milhares de inscritos e ficar falando essa merda com essa análise rasa pra caralho. nós não somos especializados em Rússia, então a gente vai colocar pra você de novo aqui o nosso propósito com esse vídeo. É dar pra você o background que a gente usa pra analisar as informações que chegam até a gente. É uma postura crítica, uma postura não comprando narrativa. Cara, tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem. É uma postura crítica e que não compra narrativas. Essa análise foi digna de uma análise política Rafa Kalimann. É o selo Rafa Kalimann de análise geopolítica. Meus parabéns. De lado nenhum, uma postura que, com base nessas informações, tenta avaliar o que chega pra gente de outras informações. Eu acho que hoje, a principal postura de todos os governos do Ocidente é ser solidário com o povo que tá sendo vítima de um ataque, que é o povo ucraniano. É, de fato. Acho que aí não tem... Independente do seu entendimento desse conflito, eu acho que a questão humanitária, todos nós podemos nos solidarizar com o povo ucraniano, que tá agora tendo casas bombardeadas, que tá agora fugindo do país, por conta de tudo que tá acontecendo lá. E é isso que a gente quer pedir pra você, ter essa postura mais analítica, mais crítica quando você receber uma informação, antes de repassar essa informação, de consumir essa informação. Não é uma situação fácil. Quais os impactos que podem chegar no Brasil é outra pergunta recorrente. O Brasil não vai mandar soldado pra Ucrânia, por mais que o Bolsonaro fale. E não tem nenhum interesse, isso é tipo, não tem, na realidade, nada que leve o Brasil a se envolver nessa guerra diretamente. Mas o Brasil, com certeza, vai sofrer os impactos econômicos. Sim. A gente já vê o preço... Uau. Análise geopolítica foda. Do barril do petróleo disparando, alcançando o valor de $100 que ele não alcançava desde 2014. A gente tem um canal de economia que a gente explica bem essa relação do petróleo com o resto do comportamento da economia, da inflação. Então, isso é um problema grave para o Brasil. Isso é um problema grave, sim, meu Deus, que pode acentuar a miséria, acentuar a inflação, acentuar a situação já vulnerável do povo brasileiro. O nosso governo deveria estar focado nessa situação interna nossa que vai ser gerada pelo conflito externo. A gente tem que ver que uma guerra tanto tem um impacto nos mercados, porque ela deixa os mercados apreensivos. Isso faz com que... Os mercados. Eu quero ver esse canal de economia. Deve ser muito bom. O negócio normalmente caia, porque a galera quer saber pra onde que essa coisa tá indo. Então você tem um impacto nas bolsas, mas o do petróleo acho que vai ser o principal. Não só porque esse mercado já é afetado quando tem alguma coisa acontecendo no mundo que gera apreensão e tal, mas também porque a gente tá falando aí de um dos principais exportadores de petróleo do mundo, de combustíveis fósseis, que é a Rússia. Então, tipo assim, uma das partes envolvidas nesse conflito, e você também tem todos os gasodutos, essas coisas passando pela Ucrânia. Então, parte do combustível fóssil que vai alimentar a Europa tá no meio do conflito e também um dos principais provedores. Então, por conta disso, você vai ter uma alta no preço do barril do petróleo. Não tem jeito, os combustíveis fósseis em geral vão subir. E vai afetar a vida do brasileiro. E vai afetar a vida do brasileiro porque, desde o Temer, a Petrobras adotou a política de nivelar, né, equilibrar, ou equivaler, ou seguir o preço da cotação internacional do petróleo para a venda do petróleo no mercado doméstico brasileiro. Então, se aumenta o preço do petróleo fora, automaticamente aumenta o do Brasil também. Uau, eles acertaram uma hoje. Muito bem, uau. Então, por conta disso, quando a gente fala que o petróleo chegou a $100, não é só lá fora, é pro brasileiro também. A gente vai ver se o governo vai tomar alguma atitude nesse sentido. Então é isso, gente. É um vídeo gigante, longo, quase um podcast, mas eu espero que algumas questões a gente tenha respondido pra você. Deixa seu like se você gostou, compartilha se você acha. Não. Notificações? Foda-se. Ruim, hein, gente? Ruim, bem ruinzinho, hein? Nossa senhora, bem ruinzinho, hein?